E aí pessoal, bem-vindos de volta à reprodução, bora falar de vaca. Hoje nós falaremos sobre a sincronização do estro em bovinos, certo? Lembrando aí que essa aula é uma aula grande, comprida, cheia de informações difíceis de nós processarmos e que vai conter algumas generalizações, algumas simplificações, mas na verdade o processo é um pouquinho mais longo que isso. Se vocês quiserem depois, nós poderemos discutir mais, eu indico alguma leitura, algumas coisas para vocês se aprofundarem. Bem, primeiro um breve histórico, só para mostrar onde é que nós estamos e o que nos espera no futuro. Nós sabemos que a população mundial vai aumentar muito, que os países emergentes estão ficando ricos e que as pessoas estão comendo mais carne. Isso é fato, é fácil de perceber isso no mundo que nós vivemos. E o Brasil é hoje o país que tem o maior rebanho comercial do mundo. Nós temos aí uma vaca para cada pessoa, certo? 200 milhões de animais, talvez aí um pouquinho mais até já. Só que a maioria dos nossos animais, eles de alguma forma têm sangue zebuíno, têm origem zebuína, bós índicos. Muito por conta da adaptação que esses animais tiveram ao nosso solo, ao nosso clima, principalmente ali na região do Triângulo Mineiro. Galera do Triângulo Mineiro aí agradece até hoje porque os bós índicos conseguiram mudar a história daquela região, juntamente com a braquiária. E nós temos que fornecer alimentos para o mundo, já que nós temos um rebanho tão grande e de animais que são extremamente resistentes, nós temos condições de prover alimento para o mundo. E uma das formas de nós fazermos isso, aumentando a nossa eficiência, é através de utilização de inseminação artificial e de protocolos de inseminação artificial, ou também chamados de protocolos de inseminação artificial em tempo fixo. Em vez de eu observar o estro de uma vaca e depois observar o estro de outra vaca, eu sincronizo tudo para que elas apresentem estro no mesmo dia e para que eu possa inseminá-las todas no mesmo dia. Isso facilita demais o manejo, principalmente pensando aí em rebanhos de corte extensivos, região ali de Goiás, Mato Grosso do Sul, onde nós temos muitas vacas e nós não podemos nos dar ao luxo de ficar observando o cio de uma vaquinha aqui, a outra ali, aí traz ela lá 3 km de distância para poder inseminar. Não funciona assim. Então nós, através de um protocolo de sincronização, sincronizamos vários animais, 50, 100, 200, 300, 400 animais, inseminamos todos e depois fazemos todo o processo ali de diagnóstico de gestação e tudo mais. Muito mais fácil. Inclusive depois isso vai ajudar muito até para nós cuidarmos de bezerro e não sei o que lá. Porque se todas as vacas emprenham ao mesmo tempo, todas as vacas vão parir ao mesmo tempo, eu não tenho necessidade do profissional ficar observando o cio, porque o protocolo ele já evita que nós precisemos observar cio. Eu vou reduzir, portanto, a mão de obra e eu posso utilizar o mesmo touro em todas as vacas e fazer até programas de melhoramento genético. Primeira coisa que nós devemos saber aí sobre esses protocolos é que os protocolos eles são de sincronização de cio, de estro, e não de ovulação. Isso é importante vocês terem em mente, porque eu vou falar a seguir, porque sincronizar o estro é relativamente fácil, nós já conseguimos, mas sincronizar a ovulação, todas as vacas ovularem no mesmo minuto, ainda é muito difícil, nós não conseguimos fazer isso. E existem vários fatores que vão influenciar isso aí. Bem, só para vocês lembrarem aí, né? O estro é aquele momento em que a fêmea aceita o macho, é o momento em que ela aceita a cópula pelo macho. Vocês sabem identificar o estro nas mais diferentes espécies. Aqui para os bovinos vocês já sabem observar aquele muco cristalino, sabem abrir o dedinho lá e ver se não tem estria de pus, sabem perceber quando ela está deixando-se ser montada pelas outras fêmeas do curral. Observar estro é relativamente fácil. Só que o que nós queremos num protocolo de sincronização do cio é não precisar observar o estro. Por quê? Observar o estro em uma vaca é a coisa mais fácil do mundo. Ela anda demais, ela muge demais, ela monta nas outras, ela fica inquieta, ela fica chata. Ela quer porque quer o macho. Mas observar o estro em 5.000 fêmeas, a coisa mudou de história.
Então nós não temos tempo e nem acuidade para observarmos o estro em todas essas fêmeas. Por isso nós utilizamos protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, para evitar que observemos o estro. Já que nós falamos do estro, o que é a ovulação? A ovulação é a liberação de um oosto maduro para que ele seja fecundado. Isso acontece mais ou menos 30 horas após o início do estro nos bovinos. Olha que legal. Então, a partir daquele momento em que a fêmea aceitou o macho pela primeira vez, 30 horas depois daquilo ali ela vai ovular. Algumas informações para vocês terem em mente, que na fêmea bovina o oosto dura ali em torno de 6 horas após o ovulado. Então depois que ovulou, tem até 6 horas para ser fecundado. Depois disso começa a perder a viabilidade. Bem, voltamos ao estro aí. Vocês já sabem que o estro é o momento em que a fêmea aceita o macho, e o intervalo entre um estro e outro nós chamamos de ciclo estral. Lá nos ovários, vocês já sabem também, certo? Nós temos várias coisas acontecendo que vão refletir esse ciclo estral. Então aqui está, a fêmea deu cio. Então ela deu cio, iniciou o cio, 30 horas depois ela ovulou. No que ela ovulou, ocorre o início de formação de um corpo lúteo, que vai produzir progesterona. A partir do momento que ela ovulou, no ovário inicia-se uma nova onda folicular. Então ocorre um recrutamento de novos folículos, certo? Então vários pequenos folículos são recrutados, até que um folículo deles é selecionado, ele se torna dominante, e aí ele produz inibina, que vai inibir o crescimento dos outros, então os outros entram em atresia, e ele continua o seu crescimento. Como existe progesterona aqui, esse folículo que está dominante, depois de um tempo, ele entra em atresia e uma nova onda folicular surge. Isso aqui num esquema de uma vaca que tem duas ondas foliculares, uma iniciando no D0 e a outra inicia-se mais ou menos por volta do D10. Porém, as vacas podem ter também 3 ondas foliculares, onde uma vai iniciar-se no D0, a outra em torno de D8 e a outra ali em torno de D15, mais ou menos, tá, pessoal? E isso já começa a nos atrapalhar, vocês entenderão mais pra frente. Então, qual é a primeira dificuldade que nós temos quando nós vamos sincronizar o estro de todas as vacas? Cada vaca pode estar em um período. Uma vaca pode estar iniciando o recrutamento, outra vaca pode estar com folículo dominante, outra pode estar com folículo entrando em atresia, outra pode estar com corpo lúteo começando a regredir, certo? Então, nós temos uma grande dificuldade. E trabalhos ali da Joanne Fortune mostraram pra gente que reconhecer essa parte aqui, esse processo, é fundamental para os protocolos que nós utilizaremos mais para frente. Então aqui, ó, bem mais especificamente, nos ovários, certo? Logo após o cio, começa um recrutamento de novos folículos. Conseguem perceber aqui, ó, vários pequenos folículos e o início de um corpo lúteo. O corpo lúteo está em formação. Depois, ali mais ou menos no D3, ocorre a dominância, ou seja, um folículo foi selecionado para continuar o seu crescimento e ele será o folículo dominante, ele continuará crescendo. Os outros folículos entrarão em atresia, certo? E o corpo lúteo aqui já está funcional, já está produzindo bastante progesterona. A partir do terceiro dia, o corpo lúteo produz bastante progesterona. Já no D10, mais ou menos aqui de uma vaca de uma segunda onda, entre o D8 e o D10, ocorre a regressão daquele folículo que estava dominante, o corpo lúteo continua alto aqui, grande, produzindo progesterona. Por que que esse folículo dominante regride? Justamente porque tem progesterona. A progesterona bloqueia principalmente o hipotálamo, então impede a liberação de GnRH e impede a liberação de LH, então não ocorre a ovulação. Então ali durante o ciclo estral a vaca não ovula nesse meio do caminho aqui porque tem progesterona do corpo lúteo, certo? E aí entra uma nova onda folicular e o processo se repete até que aqui, mais ou menos do dia 16 do ciclo estral, como não houve o reconhecimento materno da gestação, vocês já conhecem isso também, ocorre a liberação de prostaglandina, a prostaglandina lisa o corpo lúteo regride. Como não existe mais progesterona bloqueando, esse folículo continua o seu crescimento até que ovula, a vaca dá cio e ovula. Muito simples, não é verdade?
E isso tudo é controlado por inúmeros hormônios que vocês já sabem, eu não preciso entrar em detalhes com eles. Bem, a nossa maior dificuldade, portanto, nos protocolos de sincronização de estro, na verdade é sincronizar o crescimento dessa onda folicular. Quando é que ela vai surgir? Quando que uma nova onda, quando que novos folículos serão recrutados e quando é que eles irão ovular? Essa é a nossa maior dificuldade desses protocolos. Para isso nós utilizamos de hormônios. São aqueles hormônios que nós já estudamos, nós já conhecemos. O primeiro deles aí, conhecido já há bastante tempo, é o estradiol, ou 17-beta-estradiol. É um estrógeno, certo? O estrógeno, ele foi estudado aí principalmente pelo professor Whitbank lá na década de 60. E o que é que descobriu-se? Que quando eu aplico estrógeno em uma vaca, em algumas fases do ciclo estral, essa vaca vai ter um folículo que vai entrar em atresia. Então aqui para vocês verem, ó, se eu aplicar o estrógeno no dia 1 do ciclo estral, ou seja, ela ovulou, é o D0. Se eu aplicar no dia seguinte à ovulação, tinha um punhado de folículos ali sendo recrutados, não tinha? Todos esses folículos regredirão e uma nova onda irá surgir. Se eu aplicar no D6, tem um folículo dominante aqui, não tem mesmo? Esse folículo vai regredir e uma nova onda irá surgir. Se eu aplicar no D16, aí tem uma coisa legal aqui, ó, ou no D19, né? Aqui, se já não tiver mais o corpo lúteo, esse folículo que eu apliquei aqui, ele vai, o estrógeno vai liberar LH e o LH vai ali e vai fazer esse folículo ovular. Então olha que legal. Deixa eu tomar uma água, peraí. Então olha que legal. Dependendo de quando eu aplicar estrógeno, o folículo ou regride ou ovula, certo? Se for no começo do ciclo estral, até o dia 15, 16, essa vaca vai regredir todos os folículos e uma nova onda irá surgir. Se eu aplicar já na fase de proestro, essa vaca irá ovular, beleza? Um outro hormônio que nós já conhecemos muito, lá na década de 70, o professor Lauderdale já utilizou muito e que nós descobrimos, foi a prostaglandina F2-alfa. Qual é a mesma função da prostaglandina? Lisar o corpo lúteo. Olha que legal. Só que a prostaglandina tem uma informação importantíssima que agora eu vou fornecer para vocês. Ela tem capacidade de lisar o corpo lúteo se esse corpo lúteo já estiver maduro. Com quantos dias um corpo lúteo está maduro? Em uma vaca, com mais ou menos 6 dias. Em uma égua é um pouquinho antes, tá? Com 4,5, 5 dias a égua já responde à prostaglandina, o corpo lúteo da égua. Mas aqui em uma vaca, o corpo lúteo está maduro com 6 dias. Então, eu aplico prostaglandina em uma vaca. Se o corpo lúteo já tiver mais que 6 dias, esse corpo lúteo vai ser lisado, vai regredir, tá? E uma nova onda vai surgir. Por quê? Porque eu vou mimetizar essa fase aqui de proestro. Então, vamos lá. Se eu aplicar prostaglandina em uma vaca no dia 1 do ciclo estral, o corpo lúteo está em formação, ele não está maduro. O que vai acontecer? Nada. Nada mesmo, certo? Se eu aplicar no dia 3 a prostaglandina, sabe o que vai acontecer? Provavelmente nada. Em torno de 90% dos corpos lúteos ainda não respondem à prostaglandina no dia 3 do ciclo estral. Se eu aplicar no dia 6, aí o corpo lúteo está maduro, certo? Ele tem ali 5,5, 6 dias de formação. 6 dias a partir da ovulação. Então, esse corpo lúteo, ele já está responsivo. Então, quando eu aplico, ele é lisado. Então, o que acontece? Eu mimetizo o dia 16 aqui, ó. Esse corpo lúteo regride, então a nova onda folicular que estava ali, né, continua crescendo e vai ovular. Então, olha que legal. Se eu aplicar no dia 6, eu tenho esse folículo que está grande aqui, não tenho? Como o corpo lúteo vai ser lisado, esse folículo grande continua crescendo e ovula. É como se estivesse mimetizando essa parte aqui. Se eu aplicar no dia 10, tá? O corpo lúteo vai ser lisado e essa onda aqui vai ovular. O problema é que, olha a diferença, se eu aplicar no dia 6, já tinha um folículo grande aqui, não tinha? Então, em torno de 2, 3 dias, essa vaca já vai ovular. Só que se eu aplicar aqui no dia 10, esse corpo lúteo, esse folículo grande que estava aqui para trás, ele já está regredindo. Então, uma nova onda está surgindo. Então, vai demorar um pouco mais para ovular. Então, em torno aí de 5 dias. Então, é por isso
que nós falamos aí no campo, que quando você aplica a prostaglandina em uma vaca, em torno aí de 70%, 80% delas vão dar cio entre 2 e 5 dias. Isso depende do tamanho do folículo que estava lá presente. Se ela estava com um folículo grande, ela vai dar cio e ovular mais rapidamente. Se ela estava com um folículo pequeno, vai demorar um pouco mais para que isso aconteça. Se eu aplico no dia 16 do ciclo estral, onde o corpo lúteo já naturalmente iria ser lisado, o que acontece? Nada, ela já ia lisar o corpo lúteo, então o folículo já ia ovular ali de qualquer jeito, beleza? Nós também temos um outro hormônio aí que nós conhecemos, que é o GNRH. O GNRH tem duas funções principais, que é promover a ovulação ou a atresia. Olha que legal. Então, foram trabalhos do professor Thatcher lá da Flórida, tá? Da Universidade da Flórida, ali já no final dos anos 80, ele pode promover a ovulação ou a atresia. E isso vai depender também de quando no ciclo estral nós aplicamos o GNRH. Então, se eu aplico o GNRH no dia 1, eu ainda não tenho folículo dominante, eu não tenho nenhum folículo capaz de ovular. Então, o que acontece com os folículos? Entram em atresia, regridem. Se eu aplico no dia 6 do ciclo estral, eu tenho um folículo dominante aqui. Então, o que vai acontecer com esse folículo? Ovula. Ah, professor, mas ovula mesmo tendo o corpo lúteo? Sim. Por quê? Porque a progesterona do corpo lúteo, ela atua no hipotálamo, impedindo a liberação de GNRH, certo? Eu já vou lá e aplico o GNRH. Então, o GNRH vai na hipófise, libera LH e essa fêmea sim, ela vai ovular mesmo tendo ali um corpo lúteo, certo? E vai inclusive haver a formação de um segundo corpo lúteo, tá, pessoal? Se eu aplico aqui no dia 16 do ciclo estral, o que vai acontecer? Eu tenho um folículo grande aqui e esse folículo provavelmente vai ovular, certo? Isso aí é a teoria é linda, viu, gente? A prática é um pouquinho diferente. Uma informação importantíssima aqui com relação a quando a fêmea vai iniciar uma nova onda folicular. Só um minuto, abriu a porta aqui. A porta abre e vocês não conseguem ver a tela. Uma informação importante aqui de quando essa fêmea vai iniciar uma nova onda folicular de acordo com o que eu aplico. Porque olha só, eu falei que se eu aplicar estrógeno, essa fêmea vai fazer os folículos entrarem em atresia ou ovularem, certo? E toda vez que isso acontecer, uma nova onda folicular surge. Então, quando eu aplico estrógeno, tanto os folículos pequenininhos quanto folículos maiores, eles entram em atresia, a não ser que ela esteja lá naquela fase final do ciclo estral, certo? E uma nova onda folicular surge em torno de 4 dias após a aplicação do estrógeno. Faz um xizinho aí que isso é importante para entender os protocolos, certo? Já se eu aplico o GNRH, ela pode tanto fazer os folículos entrarem em atresia ou ovularem. E uma nova onda folicular surge em torno de 2 dias e meio após a aplicação do GNRH. Então, olha só, tanto estrógeno quanto GNRH zeram a onda folicular. Iniciam uma nova onda folicular. O estrógeno depois de 4 dias de aplicado e o GNRH após 2 dias de aplicado. Então surge uma nova onda folicular e nós vamos trabalhar com essa nova onda folicular que surge. Então foi aí que surgiu-se o primeiro protocolo, porque olha só, nós já conhecemos o efeito da prostaglandina, nós já conhecemos o efeito do GNRH. Alguém pensou assim, ó, e se no dia 0, e se em um dia qualquer do ciclo estral, eu aplicar GNRH e chamar isso de dia 0? A vaca ela vai provavelmente ovular ou entrar em atresia, né? Então ali o folículo que estava ali ou ovula ou entra em atresia e uma nova onda surge, em torno de 2 dias e meio após a aplicação do GNRH. Então essa onda surge, vai crescendo, certo? Como eu não sei se ela tinha um corpo lúteo ou se ela ovulou e formou um novo corpo lúteo, 7 dias depois, certo? Porque ela vai ovular em torno de 30 horas após a aplicação do GNRH. Então o possível corpo lúteo formado tem 6 dias, certo? Então olha que legal, 7 dias depois eu aplico uma prostaglandina. Eu não sei se ela tem ou não corpo lúteo, eu vou lá e aplico uma prostaglandina. Então, se tinha progesterona impedindo aquele folículo novo que está surgindo aqui de continuar crescendo, agora não tem mais. Eu tirei
essa progesterona, certo? E aí o folículo continua crescendo. Para ter certeza que as vacas vão ovular mais ou menos na hora que eu quero, no dia 9 eu vou lá e aplico um GNRH, que ela vai ovular em torno de 30 horas após essa aplicação. Então, no dia seguinte, eu vou lá e faço a inseminação artificial. Isso aí foi feito lá em 1995 pela galera do Witbank, com orientação ali com o Pursley fazendo o trabalho inicial, certo? Nós chamamos esse protocolo aqui de OVSync. É a sincronização do ovário, a sincronização da ovulação, certo? Então esse é o primeiro protocolo. Olha que legal. No dia 0 eu aplico o GNRH, 7 dias depois eu aplico prostaglandina, 2 dias depois, no D9, eu aplico mais um GNRH e no D10 eu faço a inseminação artificial. Esse protocolo é excelente, conseguiu aí 50% de prenhez em vacas holandesas, em vacas de leite, certo? Para vocês entenderem aqui como esse protocolo funciona, olhando lá no ovário, imagina que eu apliquei o GNRH, iniciei o protocolo em uma vaca que está no dia 7 do ciclo estral, certo? Quando eu fiz... Peraí que eu vou trancar a porta. Agora ela não abre mais. Então olha lá, olha só. Imagina que eu apliquei o GNRH no D7 do ciclo estral de uma vaca, certo? E aqui eu vou chamar de D0, tá, pessoal? Quando eu fiz isso, o que aconteceu com esse folículo dela aqui que estava grande? Ele provavelmente ovulou e formou um segundo corpo lúteo. Então essa vaca agora ela tem 2 CLs. No dia 13, eu vou lá e aplico uma prostaglandina que vai lisar tanto aquele CL mais velho que estava aqui, quanto o CL mais novo que foi formado, certo? E aí 2 dias depois, esse folículo aqui já está grandão, eu vou lá e aplico o GNRH para fazer ele ovular. No dia seguinte eu vou lá e faço a inseminação, essa vaca ovulou, ficou prenha, 50% de prenhez em vaca de leite. Muito bom, não é verdade? Aí alguém virou e pensou assim... Peraí, antes de ir para o segundo protocolo. 50%, né? Mas o que aconteceu com os outros 50%? Por que algumas vacas não respondem bem a esse protocolo simples aqui, que é o OVSync? Por quê? Porque eu tenho vacas que têm 2 ondas foliculares, mas eu tenho vacas que têm 3 ondas foliculares. E isso, obviamente, é um problema, certo? Por quê? Porque algumas vacas, elas iniciam a onda mais cedo, outras mais tarde. Então, umas vão estar com folículo grande, vão ovular, outras vão estar com folículo pequenininho, vão entrar em atresia. E nós sabemos que a vaca, quando ovula com relação ao protocolo, ela tem melhor sincronização lá pra frente, tá? Então assim, nós temos várias e várias respostas aqui do porquê que ele não funciona bem em 50% dos casos. Ele não funciona bem principalmente devido a essa variação da data de emergência da onda folicular. Em novilhas tem pouquíssimo resultado, tá? O OVSync não funciona muito bem em novilhas. E em bosíndicos o resultado também é insatisfatório. E é essencial que essas vacas estejam ciclando, elas já tenham retornado à ciclicidade. Bem, alguém foi lá e pensou, nossa, eu tenho que ir lá no D0 aplicar GNRH, no D7 eu volto, aplico prostaglandina, no D9 eu volto, aplico GNRH, no D10 eu vou e faço inseminação. 4 manejos. Mas eu sei que o sêmen ele dura tranquilamente ali 48 horas, um sêmen bom. Então, e se eu pegar e inseminar na mesma hora que eu fizer o GNRH? Em vez de esperar um dia para aplicar, para fazer a inseminação, e se eu fizer tudo ali no D9? Então no D0 eu faço o GNRH, no D7 eu faço a prostaglandina, e no D9 eu vou lá e faço o GNRH e já insemino. Sabe o que aconteceu? Também teve ali 50% de prenhez. Ou seja, ficou ótimo. Esses foram trabalhos ali já feitos em 2001, tá? Ficou ótimo. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu reduzir um manejo e conseguimos ainda 50% de prenhez. Esse protocolo aqui passou a ser chamado de 7 dias, o protocolo de 7 dias do CoSync. Porque eu faço concomitantemente o GNRH mais a inseminação artificial, certo? Em 2002 surgiu uma terceira versão de protocolos, né, que já não é nem o OVSync, nem esse CoSync, que é o 7 dias CoSync, que foi a introdução de um implante de progesterona, que é o que nós conhecemos aí hoje, é o que todo mundo faz. Então o que acontece? Existe um implante intravaginal que
ponho lá na vagina da vaca e deixo por um tempo, certo? Então o que fizeram? Sabe esse protocolo que eu acabei de falar aqui, que é o CoSync? D0 eu faço GNRH, D7 eu faço prostaglandina, D9 eu faço GNRH mais inseminação artificial. Nesse intervalo aqui do D0 e do D7, eu deixo lá dentro da vagina da vaca uma prostaglandina, ou uma progesterona, um implante de progesterona. O que acontece? Então no D0 eu faço GNRH e ponho um implante de progesterona. Deixo por 7 dias. Tiro o implante de progesterona no D7 e aplico prostaglandina. O final aqui é igualzinho. D9 eu vou lá e faço inseminação artificial e faço GNRH. Sabe o que foi legal disso aqui? Algumas vacas elas davam cio aqui no meio desse protocolo, algumas vacas não eram bem sincronizadas, certo? Então, essa progesterona aqui ajudou demais, o implante de progesterona ajudou demais. E aí nós conseguimos quase 60% de prenhez em vacas de leite. Excelente! Sair de 50% para 60%, 10% é uma coisa muito boa, tá? Tivemos aí um resultado mais satisfatório para gado de corte, mas ainda não tanto. Então esse protocolo aqui passou a receber o nome de 7 dias CoSync mais CIDR. É o protocolo de 7 dias mais CIDR, certo? Quais são as vantagens? Ele sensibiliza melhor o eixo hipotalâmico, hipofisário e gonadal. Eu posso utilizar em vacas que não estão ciclando. Então, olha, a vaca pariu, em torno de 45, 60 dias depois do parto, ela vai voltar a ciclar, certo? Só que algumas vacas demoram 90, 120 dias para voltar a ciclar. Eu posso fazer isso, esse protocolo, mesmo nessas vacas que não estão dando cio, certo? Que não estão ciclando ainda, ao contrário do off-sync, que eu não posso. Por que eu posso? Porque a progesterona sensibiliza ali o hipotálamo, sensibiliza o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal e essa vaca volta a ciclar. O folículo volta a crescer, volta a dar tudo certo. Então é excelente, certo? E eu posso usar até em novilhas que nem púberes estão. Claro que se eu usar em novilhas pré-púberes o resultado é muito mais baixo, eu tenho outras alternativas para fazer, para induzir a puberdade, mas eu posso utilizar em novilhas, inclusive em novilhas cíclicas também, tá pessoal? Esse protocolo é hoje o mais utilizado em vacas de leite aqui fora do Brasil, não aqui no Brasil. Aí alguém virou e falou assim, o GNRH é caro, aqui no Brasil é caro de se usar e parece que as nossas vacas, como elas são muito zebuínas, elas têm um corpo lúteo menor, elas têm um folículo menor, elas têm uma sensibilidade maior à progesterona, então que tal se em vez de usar o GNRH e talvez fazer essa vaca ovular e ter muita progesterona ali no corpo dela, que tal se eu usar estrógeno, que vai fazer todos aqueles folículos entrarem em atresia? E aí resolveram substituir ali no D0 o GNRH por estrógeno, o resto continua igual. Então eu apliquei estrógeno, botei o CIDR por 7 dias, tirei o CIDR, apliquei prostaglandina, fiz GNRH e fiz a inseminação artificial. Já aviso, isso aqui não funciona, certo? Por quê? Porque a onda folicular aqui no D0, com o estrógeno, ela surge lá pelo D4. 1, 2, 3, 4. Então esse folículo está muito novinho aqui para ser induzido a ovulação. Um folículo ideal para ser induzido a ovulação, ele tem que ter ali em torno de 7 a 8 dias. Certo? 6, 7 a 8 dias. Aqui ele está muito novinho, aqui ele tem 5 dias, 5 dias e meio. Então, não funciona desse jeito, certo? Aí, deixa eu explicar melhor aqui para vocês entenderem. Se eu aplico aqui um estrógeno no D6, certo? Esse folículo que está dominante vai entrar em atresia, certo? A onda folicular que surgiria aqui no D10 vai surgir realmente no D10, então nada muda, certo? Estão vendo aqui, eu continuo e vou usar essa onda folicular, essa segunda onda folicular que surgiria. Só que, onde é que está a imagem? Tá, já eu explico a segunda imagem. Só que, como eu acabei de explicar, a onda folicular com relação ao estrógeno, a nova onda folicular, como ela surge 4 dias depois, sabe o que resolveram fazer? Falaram assim, deixa eu deixar um dia a mais de implante. Então, e de prostaglandina, claro. Então, eu iniciei tudo aqui no D0, né? Eu dei estrógeno no D0, eu botei o implante de progesterona no D0, mas em vez de tirar no D7, eu vou tirar no D8.
tá? Mas vou continuar ali dando 2 dias de espaço, dessa vez em vez de inseminar no D9, eu insemino no D10 e aplico o GNRH no D10. Funcionou, certo? Funcionou bem. Só que aí alguém virou e falou assim, mas já que eu estou substituindo o GNRH aqui no D0, que tal se eu substituir o GNRH lá no final também? Por quê? O estrógeno ele também tem capacidade de fazer ovular. Como eu apliquei prostaglandina no D8, não tem corpo lúteo. Se não tem corpo lúteo, se eu aplicar um novo estrógeno, esse estrógeno pode fazer a vaca ovular. A diferença é que o estrógeno ele demora um pouquinho mais para fazer a vaca ovular, porque o estrógeno tem que ir lá, sensibilizar a GNRH, e hipotálamo, que libera GNRH, que libera LH, que vai fazer ovular. Então o que acontece? Nós fazemos o estrógeno um dia antes, então nós modificamos de novo o protocolo. Então olha só, no D0 eu apliquei estrógeno e botei o implante de progesterona, deixei por 8 dias, aí aplico prostaglandina, tiro o implante de progesterona. 2 dias depois eu vou lá e faço um benzoato de estradiol, e aí no dia seguinte eu faço a inseminação artificial, certo? No D11. Então esse protocolo aqui durou um pouquinho mais. Esse protocolo tem uma variação que é, em vez de eu aplicar benzoato de estradiol no D10, eu aplico cipionato de estradiol no D9. O benzoato ele tem uma ação um pouquinho mais rápida, por isso que ele é aplicado um dia antes da inseminação. O cipionato ele tem ação um pouquinho mais demorada, então ele é aplicado 2 dias antes da inseminação. E aí tem mais uma variação, que aplica-se o benzoato no D10, mas no D9 aplica ECG, que tem função FSH, que faz o folículo crescer um pouquinho mais, certo? E aí nós chegamos no protocolo que é mais utilizado hoje para gado de corte no Brasil, certo? A maioria dos nossos protocolos hoje utiliza o implante por 8 dias, o estrógeno no D0, aplica prostaglandina, aplica um ECG no D9, aplica um benzoato no D10 e insemina no D11. Excelentes resultados para gado de corte, certo? Nós temos um probleminha aí que é o seguinte, o estrógeno não pode ser utilizado em alguns países e existe uma teoria, não é uma teoria, mas existe um resíduo de estrógeno no leite. A vaca ela naturalmente já libera estrógeno no leite. Só que quando nós sincronizamos várias vacas, aí utilizando isso para gado de leite, pode acontecer de nós estarmos aumentando a quantidade de resíduo de estrógeno no leite, e nós sabemos que esses hormônios eles têm a capacidade de influenciar diretamente aí o organismo humano. Mesmo que ele vá ser degradado, não sei o que lá, é uma discussão muito longa, não vamos entrar nesse detalhe. O importante é, alguns países não permitem a utilização de estrógeno, mas o Brasil permite e nós utilizamos muito. Então, antes de eu entrar numa segunda parte aqui, vamos parar e pensar o seguinte. Protocolo para vaca de leite são os protocolos com GNRH. Aplica GNRH no D0, põe o implante de progesterona, 7 dias depois tira o implante de progesterona, aplica prostaglandina, 2 dias depois aplica GNRH e insemina. Esse protocolo é excelente para vaca de leite, certo? Funciona muito bem. Vacas de leite Bos Taurus, tá pessoal? Holandesas e Jerseys, principalmente aí. Gados que tem um maior grau de sangue taurino. Vacas que são muito cruzadas, as nossas vacas de leite aí, que já são mais zebuínas, o nosso girolando, um gado que tem muito sangue gir, esse protocolo já pode não funcionar tão bem. Então aí, para gado de leite com sangue zebuíno ou para gado de corte, nós utilizamos esse último protocolo aqui que eu falei para vocês, que é o estrógeno no D0, aplica, põe o implante de progesterona, deixa ali por 8 dias, hoje algumas pessoas estão deixando por 9 dias, tanto faz, não tem problema. Retira o implante de progesterona, aplica prostaglandina e ali 2 dias depois aplica um benzoato de estradiol e no terceiro dia, após a retirada do implante, você faz a inseminação artificial. Protocolo muito bom, responde muito bem para vaca de corte, tá pessoal? Vocês aí, na vida prática, escolherão o melhor protocolo e utilizarão o melhor protocolo. Isso aí vai de cada um. Como nós temos uma proibição de estrógeno em alguns países, certo? Nós estamos tentando modificar, criar alternativas, porque o estrógeno funciona muito bem para gado de corte, funciona muito bem para gado bosíndicos. Só que imagina lá nos Estados Unidos,
eles têm muito gado Brahman, e esse gado Brahman não pode ser utilizado estrógeno. E os protocolos de OV-Sync e de Co-Sync Plus Seeder, eles não têm... não são tão bons, eu não posso falar assim, mas eles não são tão eficientes. Então, nós temos que achar alternativas. Principalmente por quê? Porque os bosíndicos, como eles têm um menor folículo ovulatório, eles têm um menor CL, eles têm uma menor concentração de progesterona, eles têm uma maior sensibilidade de progesterona. Então, quando eu utilizo GNRH no D0 e essas vacas podem ovular, eu crio mais progesterona ainda. E isso é prejudicial para esses animais bosíndicos. E foi aí onde, no meu mestrado, nós tentamos fazer algumas coisas diferentes. Primeiro é o seguinte, em 2007, um pesquisador tentou fazer o seguinte, eu vou aplicar GNRH no D0, né, porque é o normal, mas e se eu deixar o implante de progesterona só por 5 dias, em vez de deixar por 7 dias? Assim, eu deixo menos progesterona no corpo dessa vaca e talvez eu consiga fazer o folículo dela crescer melhor, se maturar melhor. Só que para isso eu preciso dar 2 doses de prostaglandina no D5. Então ali ou eu faço 12 horas separadas ou aplico o dobro mesmo, 50 mg de prostaglandina ali diretamente no D5. Tá? E aí, como eu fiz isso, o folículo, como ele surgiu aqui no D2, né? Porque ó, GNRH, 2 dias depois surge o folículo, 2 dias e meio, eu deixei um dia a mais aqui. Em vez de inseminar 2 dias depois, eu insemino 3 dias depois e faço a inseminação artificial. Esse protocolo aqui funcionou muito bem para as novilhas holandesas, certo? Porque as novilhas, elas são muito parecidas ali, como elas ainda não têm uma sensibilidade grande à progesterona, esse protocolo funcionou muito bem, certo? Muito, muito bem mesmo. Só que para vacas bosíndicos, apenas 33% deram resultado. E aí nós temos a explicação aqui, né, que o que nós acreditamos é que quando nós utilizamos GNRH e fazemos essa vaca ovular e ainda botamos um seeder, a concentração de progesterona é muito alta. E aí o que acontece? O meu orientador lá no Texas, ele falou o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos fazer esse protocolo com 5 dias que foi desenvolvido ali em 2007, mas vamos aplicar uma prostaglandina no D0. Então, algumas vacas que tenham ali corpo lúteo, talvez, lisando esse corpo lúteo, a gente diminui um pouco a concentração de progesterona, porque pensem comigo aí, ó. Imagina uma vaca que está no D6 do ciclo estral. Ela tem o corpo lúteo dela e ela tem um folículo dominante. Aí eu aplico o GNRH, eu faço essa vaca ovular, então ela tem o corpo lúteo dela, mais o novo corpo lúteo formado, e eu ponho um implante de progesterona. Eu tenho 3 fontes de progesterona. Esses animais, eles têm uma sensibilidade muito grande no hipotálamo, então a maturação do folículo ela fica muito menor, muito pequena. Então essa é uma das explicações do porquê que a gente acha que esses protocolos com GNRH não funcionam bem para vacas bosíndicos, porque o folículo dela não vai maturar direito. Então, quando eu aplico uma prostaglandina no D0, elimino pelo menos um dos corpos lúteo, que é o corpo lúteo novo que está ali, o corpo lúteo que já estava ali, né? E aí eu vou ter somente a possível nova ovulação e o novo corpo lúteo e a fonte de progesterona que vem ali do seeder. Então, em vez de 3 fontes de progesterona, eu tenho 2. O resto eu faço tudo igual, tá? Continuo com 2 doses de prostaglandina no D5, insemino ali 3 dias depois. Aqui a gente fez com 66 horas, mas não fez diferença. Esse protocolo deu 50% de prenhez em gado bosíndicos. Olha que legal. Então aí, no nosso gado de leite, que nós temos aí, aqui principalmente no sul de Minas, que nós temos um gado de leite que tem sangue cruzado aí, e que nós não queremos por algum motivo usar estrógeno, eu posso usar o GNRH, dando aí prostaglandina no D0 também, deixando o seeder por 5 dias e eu tive 50% de prenhez. Mas olha que legal. Aí chegou a vez do meu trabalho, meu experimento de mestrado, que foi o seguinte: e se eu nem aplicar a GNRH? E se eu simplesmente aplicar uma prostaglandina, certo? Não aplicar a GNRH e ver o que acontece? Sabe o que aconteceu? Eu não preciso de 2 doses de prostaglandina aqui, concordam comigo? Porque eu tinha aqui, ó, um corpo lúteo podia estar presente aqui, no D0. Eu apliquei prostaglandina, não existe mais corpo lúteo. Como eu não apliquei mais nada, eu não fiz essa vaca ovular. E como eu botei progesterona aqui, certo? O folículo grande dela que podia ovular sozinho aqui, já não vai ovular também.
certo? Ele vai regredir. Então eu não preciso dessa segunda dose de progesterona, de prostaglandina aqui no D5, o que fica até legal porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, nós não podemos aplicar 2 doses de prostaglandina, o máximo é uma só. Então nós já estávamos contra a lei ali. E eu continuei o resto do protocolo tudo igual. Com 72 horas, aqui 66, eu apliquei GNRH e fiz a inseminação artificial. Olha que legal, eu também tive ali 50% de prenhez. Então eu eliminei hormônios, certo? São só 3 manejos e eu também tive 50% de prenhez. Entenderam aí, gente, que legal? Como é que os protocolos estão evoluindo ao longo do tempo? Nós temos muito a descobrir, tá? Nós temos vários outros protocolos. Nós temos, por exemplo, protocolos que fazem uma pré-sincronização, aplica prostaglandina, espera 11 dias, aplica prostaglandina de novo, e aí inicia-se um OV-Sync, por exemplo. Eu tenho Select Sync, que são protocolos onde eu inicio ali o OV-Sync, por exemplo, ou o Co-Sync com o CIDR, e 7 dias depois eu tiro o implante, eu aplico prostaglandina, mas em vez de inseminar obrigatoriamente no D9, eu espero a vaca dar seio naturalmente, e aí eu insemino, e aí eu tenho mais, eu aumento a taxa de prenhez. Eu tenho alguns híbridos, eu tenho o dobro OV-Sync aqui, que na verdade eu faço um OV-Sync, não insemino, faço mais um segundo OV-Sync e insemino. Tudo isso para tentar aumentar a taxa de prenhez. Só que até hoje nós ainda temos uma taxa de prenhez aí em torno de 50%, 60%, tá? O que nós sabemos até hoje? Que a progesterona, ela atua ali, talvez controlando também a emergência folicular, certo? Que baixos níveis de progesterona são ideais para a liberação de LH e maturação do ócito, principalmente em vacas bosíndicos, e que vacas que ovulam ali no D0, elas têm uma melhor sincronização de onda folicular quando eu utilizo o GNRH. Mas se eu utilizar o estrógeno tem a melhor sincronização de todos, tá? Quase todas as vacas vão iniciar a nova onda folicular ali bem certinho em torno do seu 4º dia. Então, para o Brasil, pessoal, é muito fácil a utilização de protocolos com estrógeno. Se vocês quiserem utilizar protocolos com GNRH, também podem e são muito eficientes, beleza? O importante aí é que não há nenhum protocolo 100% eficaz, isso é ideal de vocês saberem, e que é difícil encontrarmos na literatura um protocolo que tenha mais de 60% de prenhez constantemente. O que nós temos aí é protocolos em torno de 50% a 60% de prenhez. Então aquele médico veterinário que vai lá e fala, eu tenho 80% de prenhez todas as vezes, mentira dele, tá? Ou muito provavelmente é mentira dele. Eu já tive protocolos com 100% de prenhez, contei para todo mundo. Depois eu tive protocolos com 20% de prenhez. O que eu fiz? Não contei para ninguém. Óbvio que eu vou fazer propaganda do que é positivo. Eu tinha só vacas cíclicas, vacas com score de condição corporal excelente, eu contei para todo mundo. Depois, na hora que eu peguei vacas quase morrendo e que eu fiz o protocolo quase que contra a minha vontade, que eu tive 20%, eu já não contei para ninguém. Então, na média, se você fizer uma média geral aí, os protocolos hoje eles giram em torno de 50% a 60% de prenhez, tá? É normal, viu, pessoal? Só para vocês entenderem aí que os protocolos estão evoluindo, que nós teremos várias outros protocolos surgindo, esse aqui é um resultado do meu experimento, onde apenas 5 vacas que receberam o GNRH ovularam ali no D0, tá? A maioria delas regrediu o folículo. Então, mesmo tendo um folículo dominante, algumas vacas no D0 regrediram o folículo. Então, sabe o que eu acabei de falar para vocês? É legal a vaca ovular no D0? Bem, a maioria delas não ovula no D0. Então, se a maioria delas não ovula no D0, será que eu preciso mesmo do GNRH? Será que eu não posso substituir pelo estrógeno? Ou será que somente a progesterona que a vaca tem, ou que o CIDR está fornecendo ali, já não será suficiente para sincronizar a ovulação, a nova onda folicular e a ovulação? E nos meus experimentos ali, eu tive sincronização de vacas sem aplicar estrógeno e sem aplicar GNRH no D0, e eu tive sincronização de quase 90%, tá, pessoal? Muito legal. Então, para nós pensarmos aí, o IETF é essencial para gado de corte, nós já sabemos disso, tá? Nós temos que pensar aí em custo e tudo mais, temos que pensar na utilização de hormônios,
mas o que eu quero deixar aqui para vocês de informação? Ou como é que vocês devem pensar em utilizar os protocolos? Você pode utilizar tanto estrógeno quanto GNRH. Lembrem que se utilizar GNRH, o protocolo dura ou 5 ou 7 dias, né? O CIDR ali dentro, o implante, dura ou 5 ou 7 dias, e eu vou inseminar normalmente ali no D9, ou 2 ou 3 dias depois de tirar o implante, tá, pessoal? Que eu dei alguns exemplos aqui de protocolos. Se eu utilizar o estrógeno no D0, em vez de utilizar o GNRH, se eu utilizar o estrógeno no D0, as vacas vão iniciar uma nova onda folicular 4 dias depois, então aí o protocolo ele precisa durar um pouquinho mais de tempo, então o implante vai durar aí 8 dias dentro da vaca, tá? Algumas pessoas já utilizam por 9 dias, e depois de tirar esse implante, o ideal é esperar ali 3 dias, 2 ou 3 dias para inseminar, e um dia antes aplicando o benzoato, ou 2 dias antes aplicando o cipionato. Esses protocolos, agora vocês sabem, vocês já sabem usar protocolo de sincronização de cio. É só parar aqui uma imagem, salvar ali, desenhar aí no seu caderno, entender como é que é feito. Você já sabe o porquê que acontece dentro do ovário e sabe como utilizar. O que eu quero que vocês entendam é que algumas vezes o protocolo não funciona e você tem que entender por quê. Normalmente não funciona porque você não pegou a vaca no tempo certo da onda folicular dela, certo? Ou porque eu falei que as vacas elas iniciam uma nova onda folicular com estrógeno 4 dias depois ou com GNRH 2 dias e meio depois, mas isso é uma média. Tá? Algumas vacas podem iniciar a onda folicular 1 dia depois de aplicado, outras podem iniciar 7 dias depois de aplicado. Então essa variação faz com que lá no final, na hora de inseminar, tenha vaca que já tenha sido ovulada, já esteja ovulada, e tem a vaca que ainda tem o folículo muito pequenininho. E vacas que ovulam um folículo menor de 11,5 milímetros aí, elas têm muito pouca chance de ficar prenhas. É isso, pessoal. Dúvidas? Obrigado.